E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma bolsa de fio de malha. Eu ainda não fiz nenhuma aqui no canal, então vou estar testando essa aqui, tá? Eu já fiz, inclusive, uma parte e uma metade dela e vou estar fazendo a outra metade com vocês, tá? Então, comprei um rolo de fio de malha, tem bastante, dá pra fazer umas 2 bolsas com um rolo, tá? E aí, a agulha a gente vai usar a agulha número 5, para deixar o ponto bem apertadinho. Quanto mais apertado ficar o ponto, mais estruturada vai ficar a tua bolsa, tá? Eu tinha feito com a agulha 8 e ela ficou bem mole, já com a agulha 5 já ficou mais durinha. Aí, comprei aqui também, ó, aqueles, como é? Mosquetão, acho que é o nome disso, né? Pra gente colocar nas laterais. E também comprei aqui, ó, inclusive não é nem da mesma cor, né? Eu comprei esse cordãozinho aqui também, ó, tá embolado aqui no outro. Comprei 2 metros, mas 1 metro é o suficiente. Que eu vou usar com esse aqui, ó. Não é exatamente a mesma cor, mas é o que tinha, minha gente. Acho que até combina mais com esse aqui, né? Combina mais com esse. Vou usar esse escurinho, que é o que eu queria inicialmente. Então, comprei aqui, gastei R$6 aqui, porque é 3 um metro, mas 1 metro dá tranquilo pra fazer, tá? E comprei 2 mosquetões, então, pra colocar em cada lateral. E também não coloquei aqui, mas eu comprei um zíper também, tá, gente? Pra gente fazer o acabamento ali da bolsa. Então, é isso que a gente vai precisar. O tamanho vai depender do tamanho que vocês quiserem, é só ir crescendo a quantidade de carreiras, tá? Dito isso, vamos fazer, então, a nossa bolsa. Eu já fiz aqui, ó, uma das metades, e a minha bolsa aqui vai ter 24 por 24, tá? Mas o tamanho vai depender do que vocês quiserem, vai ser o tamanho que vocês quiserem fazer. Então, a gente vai iniciar aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Deixa eu pegar aqui a minha linha, que eu tinha feito o outro, desmanchei o outro lado. Então, já deixa eu pegar essa linha pra aproveitar. Vamos pegar aqui, então, nosso fio de malha. Vamos laçar a linha e vamos fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Feitas as 3 correntinhas, vou colocar minha agulha lá naquele primeiro que quando a gente empurra, fecha, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo pra ter aqui um mini círculo, tá? E agora, a gente vai trabalhar dentro desse mini círculo aqui, 8 pontos baixos, é solto mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui 8 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus 8, de vez em quando pode dar uma empurradinha para caber os 8, tá? Terminado aqui esses 8, eu volto. Fiz aqui os meus 8 pontos baixos, venho aqui no primeiro pontinho baixo da carreira e vou fechar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Sempre onde a gente terminar é onde a gente vai iniciar a próxima carreira, tá? Sempre lembrem disso. Vou puxar aqui esse meu fio inicial, só para ele fechar um pouquinho mais esse buraquinho. O buraquinho que ficar, depois a gente, ó, passa aqui a linha e faz para esconder, tá? Esse buraquinho que fica. Agora, aqui, ó, sobre cada ponto baixo, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, vai dobrar aqui a quantidade de pontos. Se eu tinha 8, agora eu vou ter 16 pontos baixos, tá? Então, sobre, ó, no mesmo espacinho que eu fechei o ponto baixíssimo, eu já vou fazer aqui os meus primeiros 2 pontos baixos. Eu aconselho sempre a ir contando, porque é bem fácil a gente se perder. Então, eu sempre conto, tá? Aqui eu tenho 4... 5, 6, vou fazer aqui os meus 16. Terminado aqui os 16, eu volto pra gente fechar e iniciar a próxima carreira. Fiz aqui os meus 16 pontos baixos. Aqui eu sempre pulo, é como se parece que é um ponto baixo, mas não é, é onde eu sempre pulo, tá? Eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho baixo, sempre no primeiro pontinho baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Onde eu termino é onde eu inicio. Nessa próxima carreira, a gente vai intercalar 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, tá? Então, nesse primeiro aqui, onde eu fechei, eu faço o meu primeiro, no próximo, eu faço 2, 1 e 2. No próximo, eu faço 1, no próximo, 2, tá? Se eu iniciei com 1, já sei que aqui no meu último vai ter 2 pontos baixos.
Vou fazer aqui os meus, na hora de fechar a carreira, eu volto pra gente fechar e iniciar a próxima. Terminei aqui a carreira, venho no primeiro pontinho baixo, fecho aqui com um ponto baixíssimo, que ficou bem apertadinho. E aí, inicia a próxima. Sempre que a gente mudar a carreira, vai aumentar um ponto alto sozinho. Então, no primeiro aqui, eu vou fazer um pontinho baixo, né, onde eu fechei. Aí, ficou bem apertado esse meu primeiro ali. Então, faço um pontinho baixo. No próximo, um também. No próximo, 2 dentro do mesmo espaço. Na próxima carreira, vai ser 3 pontos baixos, um sobre cada ponto, e no quarto ponto vai ter o aumento. No próximo, 4 pontos altos, um sobre cada ponto, no quinto ponto alto vai ter o aumento, e assim por diante, tá? Aqui nesse meu, eu fiz 9 carreiras de aumento. Então, o que eu vou fazer? Essa aqui é a quarta carreira, terminando, vou fazer mais 5, tá? Sempre aumentando um ponto alto sozinho, para depois fazer os aumentos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras, terminada eu volto pra gente fazer as outras 3, e aí fazer a união. Terminei aqui as minhas 9 carreiras de aumento, tá? Meu aqui, como eu falei, vai dar, a bolsa vai ser desse tamanho aqui, tá? Que daí é o 24 por 24. Aí, agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto baixo sem aumento, somente fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Então, nesse mesmo espaço que eu fechei a carreira, eu já faço o meu primeiro ponto baixo, e aí, sigo fazendo um ponto baixo sobre cada pontinho baixo, sem fazer nenhum aumento. Terminei a carreira, fechei com ponto baixíssimo e vou novamente fazer mais uma carreira toda de ponto baixo sem aumento, tá? Terminadas essas 2 carreiras, a gente volta para tá fazendo a última. Feitas essas 2 carreiras de ponto baixo, agora a gente vai fazer uma última carreira com ponto baixíssimo. Então, nesse primeiro aqui que a gente acabou de fechar, a gente não precisa fazer o ponto baixíssimo, a gente vai fechar a carreira aqui, tá? Então, a partir do próximo, a gente começa a fazer os pontos baixíssimos. Sobre cada pontinho baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, e aí, aqui onde a gente iniciou, a gente finaliza com, aqui, ó, no caso, aqui onde a gente tem aquele primeiro ponto baixíssimo, é só fechar depois aqui com o ponto baixíssimo, corta a linha, passa por dentro da laçada, que daí vai ficar dessa forma aqui, tá? E faz o outro lado da mesma maneira. Essa parte aqui, ó, a gente pode esconder, para não ter nó, vai passando ela aqui por dentro, vai escondendo ela, e depois é só cortar para não ter que fazer nó, tá? Então, façam aí as 2 partes de vocês, terminada a gente volta para fazer a costura das 2 e os acabamentos. Agora, feitas as 2 partes, a gente vai fazer a união, então, prestem bem atenção nessa parte. A gente não vai trabalhar unindo por essa parte aqui, ó, por essa carreira de ponto baixíssimo, tá? A gente não vai usar por essa parte, a gente vai usar por essa parte aqui, ó, por essa parte de dentro, porque essa parte vai ficar pra fora inteirinha. E então, a gente vai costurar usando essa parte aqui, ó, de dentro, tá? Ó, esses pontos aqui de dentro, no caso, ó. Esses 2 pontos aqui de dentro, tá? Vai ser meio chatinho de costurar, mas é essa parte aqui que a gente vai usar, ó. Aqui tá a parte de cima do ponto, aqui tá a parte de baixo, essa parte que a gente vai usar. Aqui nesse meu, ó, essa parte onde tem a parte da linha, peraí, gente, que eu vou ligar, eu acho que o flash pra ficar melhor pra vocês verem, eu acho que ficou um pouquinho melhor. Então, essa parte aqui vai ser a parte de baixo da bolsa, onde tem a parte dos nozinhos, tá? Essa aqui é a parte de baixo. Eu vou usar 22, a minha bolsa tem 72 pontos, tá? Então, eu vou usar aqui 44, 22 desse lado, 22 desse lado pra fazer a costura. Aí, aqui pra sobrar um bom pedaço, não é a quantidade de pontos que vai sobrar, é só vocês verem um bom pedaço aqui que sobre pra gente costurar o zíper depois, tá? Nesse meu ficou bom usando esses 44. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou contar 22 pontos para cá primeiro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. É aqui que eu vou iniciar, ó, pegando pela parte de dentro aqui do ponto, tá? Vou passar aqui.
E tô usando, ó, passei o fio de malha por aquela agulha que eu uso sempre. E passei 2 fios, tá? Porque é melhor, pra ficar bem presinho. Então, vou passar aqui. Agora que eu vi que não está do mesmo tamanho. Deixa eu puxar só aqui pra ficar do mesmo tamanho. Deixa eu só arrumar aqui o meu fio, gente. Que eu fiz alguma coisa aqui que eu passei meio errado, eu acho. Sei lá. Deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho. Deu. Passei aqui por um. E agora eu vou passar aqui pelo outro lado da bolsa, ó. Vou contar 22 aqui também. Deixa eu ver aqui. Tá pra parte de dentro, né? Onde a gente tem aquela linha inicial, tá? E aqui a parte de fora. A gente tá costurando pela parte de dentro. Então, deixa eu contar aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ó, é pela parte de dentro do ponto. E é chatinha de passar. Ó. E aí, a gente vai fazendo aquela costura bem chatinha mesmo. Peraí que acho que eu peguei errado aqui. E a gente vai passar aquela linha. Ó, e aí, a gente faz o nozinho inicial. Faz um nozinho só, tá? E a gente vai costurando dessa forma, ó. Pegando o pontinho de dentro desse lado e o pontinho de dentro do outro lado aqui também. Se ficar ruim demais para pegar pelas 2 laçadinhas, pode pegar apenas por uma, tá? O ideal é que pegue pelas 2. Mas se achar difícil demais, pega por uma só, melhor que nada. E aí, vai fazendo toda a costura. Lembrando que, pelo menos aqui no meu, eu estou usando 42 pontos, tá? Daí, vocês veem certinho aí quantos pontos vocês querem usar no de vocês. Eu vou usar aqui no meu, como eu falei, 42. Então, é só ir costurando. Vou costurar aqui o meu, é uma parte chata e parte demorada, tá? Eu vou costurar aqui um pouquinho. Vou costurar mais alguns pontinhos, daí eu volto pra mostrar pra vocês ali a parte de fora, como vai ficando, ó. Deixa eu só desvirar aqui. Ó, ela vai ficar assim, ó. Aqui tá a parte da costura, ó. Por isso que é bom pegar pelas 2 laçadinhas na parte de dentro. Que daí, essa parte aqui de fora da bolsa, que a gente fez o ponto baixíssimo, ele fica inteirinho, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha costura. Terminada, é só cortar a linha, que depois a gente vai esconder, pra não ter que ficar fazendo um monte de nó, tá? Mas vocês já entenderam, né? Que pega pela parte de dentro desse ponto, com a parte de dentro desse ponto, e vai fazendo a costura. Faz quantos pontos vocês quiserem, tá? Não tem um número certo. Eu vou usar aqui no meu 44. Pra deixar, vai ficar 28 livres, se eu não me engano, tá? Então, eu vou fazer aqui minha costura. Terminada, eu volto pra gente costurar o zíper. Terminada a parte da costura, ó, fica assim, isso aqui tá pro lado contrário, tá? Ainda porque a gente vai costurar o zíper. Nesse meu, pelo fato do zíper não ser muito longo, eu tive que costurar 4 pontinhos a mais, tá? Pra poder dar o zíper. Aqui ele sempre vem sobrando, então a gente pode cortar essa sobra aqui na parte da frente. E no final também tem essa sobra, que a gente também pode cortar, tá? Se o de vocês for muito grande, independente, a gente começa a costurar pela parte da frente, porque se sobrar zíper, depois a gente corta aqui, não tem como cortar na frente. Então, a gente sempre começa a costurar pela parte da frente. Então, aqui, ó, aqui tá o espaço onde a gente vai costurar o zíper. Podem pegar um bom pedaço de linha pra poder fazer a costura bem certinha, bem rente, ó. A parte certa do zíper fica virada para baixo, tá? E aqui a gente vai pegar bem aqui, ó, onde inicia o buraquinho, pra costurar. Aqui tem essa parte, a gente não corta isso aqui, porque senão desfia, e a gente vai tentar costurar, ó, o mais rente possível do zíper, tá? Pra não ficar aparecendo muito essa parte preta. Então, é ruim agora de mostrar pra vocês, porque vai ficar ruim de aparecer na câmera, ó. Mas é só ir costurando bem rentezinho, ó. Pegando sempre também, ó, nesse pontinho, não no pontinho
de cima, e sim no do lado, igual onde a gente fez a costura, tá? Vai ficar ruim aqui de mostrar pra vocês, mas é só colocar bem certinho aqui e vai costurando toda essa voltinha aqui até chegar ao fim do zíper. Quando chegar aqui no final dessa primeira parte, eu volto pra gente tá fazendo essa costurinha aqui, ó. Ou se bem que não, gente, é só costura normal, ó. Costura a primeira parte, chegou aqui, ó, no finalzinho, ó, do buraquinho, que tá ruim pra mostrar na câmera. Aí, vocês costuram bem essa parte aqui, pra depois virar aqui para o outro lado e continuar a costura, tá? Importante, quando mudarem de lado, abram o zíper, senão vai começar a ficar impossível de fazer a costura. Quando for costurar o outro lado, abram o zíper pra poder fazer a costura certinha, tá? Então, eu vou costurar aqui o meu zíper, terminado de costurar, eu volto pra gente, com a peça já desvirada, que depois de costurar é só desvirar a bolsa pro lado certo, tá? E aí, a gente volta só pra colocar, como é que é o nome? Mosquetão, acho que é, né? Dos lados, e também colocar a parte da alça. Aqui, gente, ó, ela não fica muito estruturada. Então, quem quiser uma bolsa bem dura, eu até acho que eu vou fazer isso na minha e depois mostro para vocês, ainda não tenho certeza. Eu vou colocar algumas coisas dentro e vou ver se eu gostei assim. Caso contrário, eu vou passar um endurecedor de crochê. Ele vai ficar uma cor mais fosca, mas vai ficar bem duro, tá? Então, tem essa opção. Ou usa assim, que ele é duro, mas não é aquele duro que nem de bolsa, sabe? Aquele duro, bem duro mesmo. Ou passa o endurecedor de crochê, tá? Eu não sei se eu vou passar ou não no meu, porque eu gostei assim. Ela tá bem firme, só que se eu quiser ela bem estruturada, eu posso passar aí o endurecedor. E aqui a parte do zíper, ó, como é que fica, tá? Por dentro, ó. E aí, como é pontinho baixo, não precisa colocar forro. E aí, aqui a parte do mosquetão, ó, é só pegar o mosquetão e a gente vai colocar nessa parte aqui, tá? Ele é meio chato de colocar, precisei de ajuda de agulha, demorei um tempinho pra colocar o mosquetão. E depois de colocar, vocês vão pegar o fio aqui de metal e vocês vão escolher qual o tamanho. Eu peguei uma bolsa minha e medi mais ou menos, tá? O tamanho que eu queria. E aí, com o auxílio aqui, ó, de um alicate, é só vocês abrirem esse fio. Abre aqui um pouco, pra poder passar aqui no mosquetão, tá? No caso, o meu aqui, acho que eu vou ter que abrir um pouquinho mais pra passar. Tem que abrir aqui o fio, porque só tenho um. O ideal é a gente ter 2 alicates, né? Que é mais fácil, ó. Entrou aqui, agora a gente tem que fechar. Fecha bem certinho, tá? Depois de fechar, eu vou fechar o meu aqui que vai demorar. Vou fechar, coloca aqui, né, certinho, ó, depois de abrir, e aí fecha com o alicate. Então, eu vou fazer esse esquema aqui no meu, tá? E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a bolsa inteira, ó. E aí, fica assim, tá? Eu já coloquei um aqui. Não consegui achar a cor exata do mosquetão com o fiozinho aqui, né, com a tira, mas tá ótimo assim. Então, eu vou terminar aqui o meu, daí eu volto pra mostrar a bolsa inteira pra vocês. Ó, o resultado da bolsa pronta. Como eu falei, eu acho que eu vou passar pra fazer um teste, né, já que a primeira eu vou passar o endurecedor nela e depois eu vou postar uma foto pra vocês, ou fazer um vídeo pequeno e vou colocar ali na aba comunidade, que é aqui no canal mesmo, tá, ó. Só pra vocês verem como é que ficou, tá? Vou passar o endurecedor e aí quando secar eu tiro a foto certinho pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, então, e até o próximo vídeo.